E se você descobrisse que a realidade que você vive todos os dias está sendo moldada pelo seu próprio cérebro, muito mais do que imagina? Você sabia que existe um momento exato em que a mudança deixa de ser esforço e vira quem você é? E que a maioria das pessoas desiste exatamente quando esse momento está prestes a acontecer? Talvez você tenha chegado até este vídeo buscando entender por que algumas pessoas conseguem mudar de vida, criar novos resultados e quebrar padrões antigos, enquanto outras parecem repetir os mesmos ciclos por anos. A resposta pode não estar apenas no ambiente, na sorte ou nas circunstâncias externas, mas na forma como seu cérebro interpreta o mundo, cria significados e transforma pensamentos e emoções em sinais biológicos que influenciam suas decisões, percepções e comportamentos. Seu cérebro não é apenas um órgão que reage ao mundo. Ele é um sistema ativo de construção da experiência. Através da neuroplasticidade, ele se reorganiza com base naquilo que você pensa repetidamente, sente com intensidade e mantém no foco da atenção. Cada pensamento ativa circuitos neurais. Cada emoção reforça conexões sinápticas. Cada reação automática fortalece um padrão interno, que com o tempo passa a parecer quem você é. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Aquilo que você chama de personalidade muitas vezes é apenas um conjunto de programas neurológicos repetidos. Se esses programas foram criados por experiências passadas, condicionamentos emocionais e respostas automáticas do sistema nervoso, então eles podem ser modificados. É exatamente isso que a neurociência moderna vem mostrando. O cérebro pode formar novas conexões, enfraquecer circuitos antigos e reorganizar sua própria estrutura com base em novos estados mentais e emocionais. Só que essa mudança não começa do lado de fora. Ela começa no modo como você pensa, sente e reage internamente. Sempre que você mantém o foco nos mesmos medos, nas mesmas preocupações ou nas mesmas memórias emocionais, o cérebro entende que aquele estado é importante e reforça a rede neural correspondente. Com o tempo, seu corpo aprende essa emoção. Seu sistema nervoso se ajusta a esse padrão. E sua percepção da realidade passa a filtrar o mundo de acordo com esse estado interno. É assim que o cérebro molda a experiência de vida. Se você já se sentiu preso num padrão que não consegue quebrar, deixa "já me senti preso" aqui nos comentários. Vou responder pessoalmente. Por outro lado, quando você aprende a direcionar sua atenção de forma consciente, a gerar estados emocionais diferentes e a sustentar novas formas de pensar, você começa a enviar sinais diferentes ao cérebro. Novas conexões podem surgir, novos circuitos podem se fortalecer, e aquilo que parecia fixo começa a se tornar flexível. Neste vídeo, você vai entender como esse processo acontece no nível neural, emocional e comportamental. Vai perceber como seus padrões internos influenciam a forma como você enxerga oportunidades, reage aos desafios e constrói sua própria realidade diária. Porque antes de qualquer mudança externa acontecer, existe uma reorganização silenciosa acontecendo dentro de você. E é justamente esse mecanismo interno que vamos começar a explorar agora. Antes de continuarmos nosso assunto, vejamos o que o Dr. Joe Dispenza nos diz. Realmente importam. Eu acho que cada pensamento que você tem gera uma substância química. E você pode ter pensamentos que te fazem sentir bem e pensamentos que te fazem sentir mal. E eu acho que se 90% dos pensamentos que pensamos são os mesmos do dia anterior, os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências e produzem as mesmas emoções, influenciando os mesmos pensamentos. Assim, a biologia, neurocircuitária, neuroquímica, hormônios e até a expressão dos genes de uma pessoa permanecem iguais, porque ela continua sendo a mesma. Não há nada de errado com isso, mas acho que se você pensa diferente, aprende novas informações e tem novos pensamentos, se conseguir tomar novas decisões, mostrar novos comportamentos, criar experiências, alcançar objetivos e sentir novas emoções. Eu diria que isso é evolução.
E acredito que as pessoas, no fundo, realmente acreditam em si mesmas de alguma forma. E eu realmente acho que ser definido por uma visão de futuro, ou realmente sempre sonhar com outra grande experiência, eu acho que é um ótimo motivo para acordar de manhã. E é nesse momento que as pessoas começam a mudar. Elas conseguem ver como têm pensado, elas conseguem perceber como têm agido, elas podem prestar atenção ou tomar consciência de como têm se sentido nos últimos 20 anos. E essa ideia na neurociência é chamada de metacognição. Esse é o momento em que você deixa de ser o programa. Agora, o que acreditamos, o que temos visto e o que eu penso ser uma abordagem muito melhor é ser definido por uma visão de futuro. E se você entendesse que pode realmente elevar seu estado sem depender de ninguém ou de nada todos os dias, e manter seja qual for a intenção do seu futuro, e isso exige um cérebro coerente e sentir a emoção do seu futuro antes que isso aconteça. Ou seja, você não pode esperar pela sua riqueza para sentir sucesso, você não pode, ou abundância. Você não pode esperar por um novo relacionamento para sentir amor. Você não pode esperar uma experiência mística para sentir admiração ou sua cura para se sentir completo ou grato. Esse é meio que o velho modelo de realidade, de causa e efeito, esperando que algo lá fora mude para tirar esse vazio, essa falta que eu sinto aqui dentro. Se você ensinar as pessoas, então elas podem elevar seu estado, e nós ensinamos esse modelo através da meditação. E elas podem combinar essa intenção clara com uma emoção elevada e aprender a tornar o coração delas mais coerente. Se fizerem isso corretamente, então viverão suas vidas sentindo como se o futuro delas já tivesse acontecido. Agora, a partir desse estado elevado, em vez daquele estado autolimitado, elas podem se tornar tão conscientes desse eu inconsciente quanto conseguirem. Se estivessem naquele estado limitado e sendo definidas por essa visão do futuro. Acordar todos os dias inspirados por ela e não deixar que nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nada em nossa vida nos afaste dessa visão, isso seria um dia bem vivido. Então, a maioria das pessoas tem essa visão do futuro, mas desiste dessa visão. Porque para que possam chegar a essa visão, elas precisam fazer algo. Elas precisam pensar de forma diferente. Elas precisam agir de forma diferente. Elas precisam sentir de forma diferente. E é muito mais fácil fazer a mesma escolha todos os dias. E a parte mais difícil. Sobre a mudança é não fazer a mesma escolha que você fez no dia anterior. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, você vai se sentir desconfortável porque está saindo do conhecido para o desconhecido. Então, algumas pessoas preferem se apegar à autocomiseração do que arriscar e apostar na possibilidade. Elas preferem contar a história do seu passado em vez de contar a história do seu futuro. Elas preferem acreditar no seu passado em vez de acreditar no seu futuro. Mas é muito mais importante se encantar com o seu futuro do que se encantar com o seu passado. E eu acho que se as pessoas entendessem que realmente podem chegar lá, acho que muitas já fizeram isso em algum momento da vida. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já fez algo grandioso. E quando fizeram algo grandioso, simplesmente tomaram uma decisão. E naquele momento decidiram fazer algo ou mudar com uma intenção tão firme que a amplitude de energia ao fazer essa escolha fez com que o corpo respondesse à mente. Que a escolha que estavam fazendo para mudar se tornou um momento no tempo que jamais esqueceriam. E quanto mais forte era a emoção que sentiam para mudar, mais lembravam da escolha. E podemos dizer então que eles estão dando ao corpo um gostinho emocional do futuro e estão literalmente se alinhando com esse destino. Descobrimos que, se você continuar fazendo isso todos os dias, de alguma forma você chega a esse destino e sua biologia literalmente começará a mudar, a ponto de parecer que você está vivendo uma vida diferente. Se criarmos as condições certas no ambiente e dermos a instrução adequada, se conseguirem alinhar comportamentos com intenções, ações com pensamentos, mente e corpo trabalhando juntos, terão uma nova experiência. A experiência enriquece os circuitos no cérebro. É isso que a experiência faz. Quando esses neurônios começam a se conectar, outra parte do cérebro produz uma substância química chamada sentimento ou emoção. Quando você se sente limitado, grato, poderoso e completo, tudo acontece ao mesmo tempo. Agora você está ensinando o seu corpo
quimicamente, a entender o que sua mente compreendeu intelectualmente. A informação não está apenas no cérebro, mas também no corpo. Agora você incorpora a verdade desse conhecimento, dessa filosofia, dessa teoria. Assim, você ensina e instrui seu corpo quimicamente a entender o que sua mente compreendeu intelectualmente. Ok, então essa informação que chega como uma nova experiência está mudando sua biologia de alguma forma, e nós realmente já mostramos isso. Então, se você fez isso uma vez, significa que você deve ser capaz de fazer de novo. E a ideia é ser capaz de repetir uma experiência. Se você repetir isso várias vezes, tanto neurologicamente quanto quimicamente, pode condicionar sua mente e corpo a funcionarem como um só. Quando faz isso tantas vezes que seu corpo sabe como fazer melhor do que sua mente consciente, isso se torna inato em você. E a ciência provavelmente é o mais próximo da verdade em termos de informação. E então, quando seu cérebro é exposto à informação e você está presente e prestando atenção, os neurônios começam a se conectar. É isso que é aprender. Aprender é forjar novas conexões sinápticas. A pesquisa vencedora do Prêmio Nobel de Kandel, no ano 2000, o pesquisador disse que se você aprendesse uma informação e prestasse atenção nela por cerca de 1 hora, você dobraria o número de conexões em seu cérebro como resultado da sua interação com essa informação. Mas se você não revisar, se não repetir, se não pensar sobre isso, os circuitos se desfazem, certo? Então, se aprender é criar novas conexões sinápticas, lembrar é manter e sustentar essas conexões. Por isso, a mente é o cérebro em ação. À medida que você instala esses circuitos neurológicos, você está preparado. Isso é o precursor da experiência. Você está pronto. Dê a instrução certa, envolva-se e participe. A experiência faz os circuitos ficarem mais enriquecidos. É isso que a experiência faz. Então ela produz um químico chamado sentimento ou emoção. Quanto mais forte a emoção sentida na experiência, mais se lembra. E que experiência é essa? Abundância, saúde, plenitude. Uma experiência mística, sucesso, um novo relacionamento, uma nova carreira, uma nova vida. Seja qual for a visão que essa pessoa realmente deseja de fato alcançar no futuro, e realmente passar do pensamento dessa visão para a experiência real dela. E a distância entre esse pensamento e essa experiência é chamada de tempo. Então, se pudermos ensinar as pessoas a encurtar a distância entre o pensamento do que elas querem e a experiência de ter isso, elas começam a acreditar mais que são as criadoras de suas próprias vidas. É uma limitação. Eu também acho que inconscientemente estamos sempre esperando que algo lá fora em nossa vida mude para que possamos mudar. Ou sentir o alívio da falta daquilo que não temos. E eu realmente acho que esse é um modelo de realidade meio limitado, eu acho, quando você começa a mudar dentro de si e começa a ver as mudanças acontecendo fora de você, você passa de vítima da sua vida para criador da sua vida. E eu acho que quando isso realmente acontece, de repente, já não é mais de fato uma obrigação. É algo que você quer fazer. Na verdade, você não quer que a magia acabe na sua vida. Então agora você se torna um trabalho em andamento ao investir em si mesmo. E quando você investe em si mesmo, você investe no seu futuro. Então provavelmente existe uma descrença crônica que muitos de nós temos de que não somos criadores da nossa vida. E só quando conseguimos uma vaga de estacionamento ou algo bom acontece conosco é que acreditamos que somos os criadores da nossa vida. Imagine um mundo onde todos realmente assumissem a responsabilidade de serem os criadores de suas vidas e não mais as vítimas de suas vidas. Acho que veríamos uma mudança dramática na consciência. Se a minha personalidade cria a minha realidade pessoal e a minha personalidade é formada pela maneira como penso, ajo e sinto, então, se eu quiser criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, terei que mudar a minha personalidade. E a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade e não funciona. Nós literalmente temos que nos tornar outra pessoa. Então, se você dissesse, ok, deixa eu não agir no automático e ficar inconsciente nesses 95% de quem eu sou que está programado, deixa eu me tornar tão consciente da maneira como penso e tão atento a como vou agir hoje. Deixa eu decidir quais emoções me mantêm preso ao meu passado e me levam a um nível mais baixo de energia. Deixa eu não ficar inconsciente. E então, se você dissesse, ok, se uma crença é só um pensamento que repito várias vezes, quais pensamentos quero ativar e conectar no meu cérebro? Com atenção e intenção, comece a se familiarizar com uma nova forma de pensar.
Meditação significa se tornar familiar com algo. Se você continuar ativando e conectando esses circuitos, vai começar a instalar o hardware. Repita bastante e vira um programa de software, a nova voz na sua cabeça dizendo eu posso e é possível. E assim você retorna ao mesmo estado emocional que permite que essa ação se repita. Então, se você dissesse, deixe-me decidir exatamente como vou agir, o que não vou fazer, e você ensaiasse isso mentalmente, a pesquisa sobre ensaio mental diz que seu cérebro vai parecer que você já fez aquilo, você estará tão presente. O cérebro não saberá a diferença entre o que você está imaginando e o que é real. O cérebro começará a mudar como se a experiência já tivesse acontecido. Agora você está preparando seu cérebro para esse comportamento. Continue ensaiando. Ensaiando uma casa, eu posso, Bem, mentalmente, ensaio mental ou repetição é uma grande ideia da neurociência, onde você pode instalar circuitos no cérebro, certo? Todo mundo já fez isso. Músicos fazem isso. Eles estão sempre com uma música na cabeça. Atletas fazem isso, estão sempre repassando seus movimentos. Dançarinos fazem isso. Os atores fazem isso. Muitas pessoas ensaiam mentalmente o que estão prestes a fazer. E quando fazem isso, na verdade, estão preparando o cérebro. Eles conseguem mudar o cérebro e o corpo apenas com o poder do pensamento. alterá-lo fisiologicamente. Mudança fisiológica. Você pode pegar um grupo de pessoas que nunca tocaram piano antes, dividi-las em 2 grupos diferentes e fazer exames de imagem cerebral funcional em ambos os grupos. Um grupo virá 2 horas por dia durante 5 dias e praticará essas escalas e acordes com uma só mão. Você aprende algo novo, faz novas conexões no cérebro, recebe instruções e envolve o seu corpo. Quando você envolve seu corpo, vai ter uma experiência. Você presta atenção no que faz e repete a ação várias vezes. Células disparam, conectam juntas. Você vai começar a instalar novos circuitos no lado oposto do seu cérebro. Isso é comum. Você faz o exame no final e vê essas mudanças físicas reais. Pegue o outro grupo e peça para fecharem os olhos sem mover um dedo. Peça para ensaiarem mentalmente essas escalas e acordes, e após 5 dias desenvolvem a mesma quantidade de circuitos no cérebro que quem realmente executou o ato. Ou seja, estavam tão presentes no que faziam que o cérebro não distinguia a experiência real do que imaginavam. O cérebro estava mudando fisicamente para parecer que eles já tinham vivido aquilo, que já tinham feito aquilo. Então agora você pega essas pessoas que nunca tocaram piano antes, elas só ensaiaram mentalmente 2 horas por dia, por 5 dias, e ao sentar ao piano já tocam escalas e acordes. Por quê? Porque elas prepararam o cérebro para esse comportamento. Então, se você vai preparar seu cérebro para um novo comportamento, seja você o CEO de uma empresa, um pai ou mãe, ou esteja aprendendo algo, quanto mais você ensaia mentalmente, mais você prepara seu cérebro e corpo para a ação. Então você pode, de fato, praticar e ensaiar como você sempre vai mudar na sua vida. Se você repetir isso, seu comportamento se alinha às intenções, pois a mentalidade estará instalada. Sem essa mentalidade, você volta ao comportamento antigo. E ensaie isso na sua mente até que pareça certo, até você sentir que realmente pode fazer aquilo e vá do começo ao fim sem perder a atenção. E assim, fica mais fácil a cada vez que você faz isso. Faz sentido, aí você realmente faz. E então, se você disser, ok, chega dessa culpa realmente, já senti o suficiente disso. Eu não gosto de me sentir assim. Eu realmente poderia quebrar o condicionamento dessa emoção no meu corpo. Será que eu posso condicionar meu corpo? Posso ensinar meu corpo a sentir algo de forma diferente? Qual seria a sensação que eu gostaria de sentir se pudesse fazer isso? Valeria a pena? Seria amor próprio? Seria liberdade? Seria alegria? Deixe-me ensinar ao meu corpo, emocionalmente, como um futuro pode ser antes que aconteça. Se continuar fazendo isso, começará a produzir mais dessas substâncias químicas e ficará mais fácil para você. Isso se tornará familiar para você. E é isso que a meditação é, tornar-se familiar com um antigo eu, conhecer a si mesmo. Torne-se tão consciente desse eu inconsciente que não fique inconsciente em relação a ele. Quantas vezes precisamos esquecer até começarmos a lembrar que pensamentos quero ativar e conectar no meu cérebro? Deixe-me me familiarizar com eles. Quais comportamentos eu quero demonstrar? O que a grandeza faria? O que o amor faria? E realmente ensaiar uma maneira maior tantas vezes que você possa realmente entrar nessa pegada. Ensine seu corpo emocionalmente que existe outra maneira de sentir e repita isso até ser familiar. O modelo de mudança é desaprender e reaprender, quebrar o hábito do antigo eu e reinventar-se.
É podar conexões sinápticas e criar novas conexões. É desfazer e desconectar, refazer e reconectar, desprogramar e reprogramar, perder a mente e criar outra, desmemorizar emoções armazenadas no corpo e recondicionar o corpo para uma nova mente, para uma nova emoção. Se você ensinar as pessoas a fazerem isso, em 7 dias é possível ver mudanças biológicas profundas se elas se entregarem totalmente à experiência. Nós ensinamos as pessoas a criar mais coerência cardíaca. Quando sente raiva, frustração, impaciência ou ressentimento, seu coração bate fora de ordem. Quando você sente gratidão, tem bondade e cuidado, sente amor pela vida, seu coração bate de forma mais ordenada. Você pode treinar alguém para se tornar bom em sentir assim, e nós usamos isso e vemos pessoas ao final de 7 dias conseguirem se autorregular, o coração delas muito melhor. Isso é uma função de quão rápido ou devagar nós envelhecemos. Nós coletamos sangue e medimos 2.882 diferentes metabólitos no sangue de uma pessoa. E ao final de 7 dias nós medimos novamente. E posso te dizer que se você é um meditador iniciante, realmente nunca meditou antes, é meio que seu primeiro evento, e você passa por esse processo de 7 dias, ao final dos 7 dias, há tantas mudanças biológicas acontecendo no coletivo, na comunidade. Não é só uma ou duas, é a maioria das pessoas, uma maioria significativa, sugerindo que o corpo delas está literalmente vivendo em um novo ambiente, em uma nova vida. E há substâncias químicas na corrente sanguínea delas, em termos de informação, que não estavam lá antes do evento. Em outras palavras, de alguma forma, sem tomar nenhum medicamento, sem ingerir nenhuma substância exógena, sem mudar a dieta, sem mudar o estilo de vida de nenhuma outra forma, exceto por passar por esse processo, comendo os mesmos alimentos que normalmente comem ao final de 7 dias, há uma química, há uma biologia que sugere que, de alguma forma, a biologia deles está mudando significativamente. Nós medimos a expressão gênica, posso te dizer que você pode mudar a expressão dos seus genes em 7 dias. Nós medimos o microbioma e, mais uma vez, em 7 dias, há mudanças dramáticas no microbioma e a mente, de alguma forma, está promovendo mudanças significativas e eficazes em nosso corpo. Então, nossa pesquisa é realmente extraordinária, porque uma intervenção de 7 dias que produz esses efeitos, não existem muitos medicamentos que sejam tão eficazes. E nós descobrimos que o sistema nervoso produz uma farmácia de substâncias químicas agora mesmo que funciona melhor do que qualquer remédio. Foi isso que descobrimos, e tudo isso está dentro de você. É que nenhuma informação nova pode entrar no sistema nervoso que não seja igual ao estado emocional da pessoa. Você pode dar a elas a resposta certa para o problema, e elas não vão ouvir, porque não é relevante em relação à emoção que estão sentindo. O que aprendemos é que se você pega as pessoas, digamos, por 7 dias, elas simplesmente atravessam o rio da mudança. Vão do antigo eu para o novo eu. Mergulhe de cabeça nisso. Liberte-se das correntes dessas emoções que te mantêm preso ao passado. Supere aqueles hábitos e comportamentos que te mantêm programado para um futuro previsível. Supere todos aqueles aspectos das suas crenças que te mantêm preso a um certo estado em relação à forma como você pensa, aquelas percepções enraizadas. 7 dias, liberte-se. E normalmente a pessoa tem a resposta para a própria pergunta. Acho que é aí que isso se torna realmente relevante. Voltaremos ao nosso vídeo agora. Quando o cérebro começa a mudar, a primeira coisa que muitas pessoas sentem não é euforia, é estranheza. E aqui está o que ninguém te conta. Você não sente desconforto porque está falhando. Você sente desconforto porque está mudando. Toda vez que você decide pensar diferente, reagir diferente ou sustentar um novo estado emocional, algo muito específico acontece no cérebro. Os circuitos antigos começam a perder força, e os novos ainda são fracos. E esse vácuo neurológico é sentido como insegurança, dúvida, vontade de desistir. Espera, por que isso acontece? O cérebro ama o conhecido, mesmo que o conhecido seja ansiedade, autossabotagem ou escassez. Isso porque previsibilidade significa sobrevivência para o sistema nervoso.
Então, quando você tenta instalar um novo padrão mental, o cérebro interpreta isso como ameaça ao equilíbrio químico habitual. É por isso que, durante um processo real de reprogramação mental, podem surgir cansaço inexplicável, irritação sem motivo claro, sensação de não sou mais quem eu era, vontade de voltar aos velhos hábitos, pensamentos sabotadores tentando convencer você a parar. Isso não é regressão. Isso é neuroplasticidade em ação. Seu cérebro está removendo conexões sinápticas antigas, o que chamamos de poda neural, e tentando estabilizar novas rotas elétricas. Só que, até que o novo circuito se torne dominante, você se sente em território desconhecido, biologicamente e emocionalmente. Aqui entra um ponto essencial. O desconforto é o sintoma da reorganização cerebral. É o mesmo princípio do treino físico. O músculo arde porque está sendo reconstruído. No cérebro, o ardor é emocional. E aqui está o erro que 90% das pessoas cometem. Elas interpretam o desconforto como um sinal para parar, quando, na verdade, é o sinal exato de que devem continuar. Quando você permanece no novo comportamento mesmo sem vontade, você envia uma mensagem clara ao cérebro. Este é o novo padrão de sobrevivência. E o cérebro responde. Ele começa a liberar novas combinações químicas, fortalece as sinapses corretas e reduz a atividade das antigas redes associadas ao padrão anterior. Você literalmente está ensinando o seu sistema nervoso a considerar o novo como seguro. Esse é o ponto onde a maioria desiste. E é exatamente aqui que a transformação acontece. Não é quando é fácil, é quando é desconfortável. Se você está passando por isso agora, comenta "persistindo" aqui embaixo. E se você quer um guia prático de como atravessar essa fase sem desistir, comenta "guia", que eu te mando um material complementar. E é por isso que os 21 dias não são apenas um número simbólico. Esse período corresponde ao tempo médio necessário para que o cérebro estabilize novas redes neurais e reduza a dominância dos circuitos antigos. Se você atravessa o desconforto, você atravessa o portal neurológico. E o que vem depois disso muda tudo. Depois de 21 dias sustentando novos pensamentos, emoções e comportamentos, a mudança deixa de ser esforço e começa a se tornar identidade. No início, você está lutando contra o antigo eu. Depois, você começa a sentir algo diferente. Reações automáticas mudam. Pensamentos negativos perdem força. Decisões ficam mais conscientes. Emoções ficam mais estáveis. Você sente menos resistência interna. Você deve estar pensando: mas por que essas mudanças acontecem? Isso acontece porque o cérebro já não está gastando tanta energia mantendo os padrões antigos. A nova rede neural começa a operar como o padrão principal. Mas a transformação não é apenas mental. O corpo também muda. Agora presta atenção, porque é aqui que a ciência fica fascinante. Quando você altera pensamentos e estados emocionais de forma repetida, níveis de cortisol diminuem, a variabilidade cardíaca melhora, o sistema imunológico se regula, o corpo sai do modo de sobrevivência e entra em modo de criação. Não é autoajuda, é biologia. E é nesse ponto que as pessoas dizem frases como: não sei explicar, mas parece que as coisas começaram a fluir. Não é coincidência, é coerência neurobiológica. Você começa a perceber oportunidades antes ignoradas, reage diferente aos desafios, toma decisões alinhadas ao novo padrão interno. E como o comportamento gera resultados, sua realidade externa começa a refletir sua reorganização interna. Você não está atraindo por magia. Você está agindo a partir de um novo sistema nervoso. Se esse conteúdo está fazendo sentido até aqui, deixa o like agora. Isso ajuda o YouTube a levar esse vídeo para mais pessoas que precisam entender isso. E aqui está o detalhe mais importante. A mudança após 21 dias não é o fim. É o ponto em que o novo eu deixa de ser prática e começa a ser quem você é.
Mas isso só acontece para quem atravessou o desconforto sem abandonar o processo. Porque o cérebro não muda com intenção ocasional. Ele muda com repetição emocionalmente sustentada. E quando isso acontece, você não volta mais ao ponto inicial. Agora vem a parte que separa quem muda temporariamente de quem se transforma permanentemente. Existe uma diferença gigantesca entre mudar um hábito e se tornar outra pessoa em nível neurológico. A maioria das pessoas tenta mudar comportamentos na superfície, mas continua pensando, sentindo e reagindo como o eu antigo. E é por isso que voltam ao ponto inicial. O cérebro não sustenta uma mudança que não combine com a identidade interna. A neurociência moderna mostra que o cérebro funciona como um sistema preditivo. Ele não reage apenas ao presente. Ele antecipa o futuro com base em quem você acredita ser. Sua identidade é um modelo neural construído por memórias, emoções repetidas e padrões de pensamento. Esse modelo diz ao cérebro o que é normal, o que é possível e o que combina com você. Durante os 21 dias de repetição consciente, algo silencioso começa a acontecer. O cérebro inicia a construção de um novo modelo de identidade. Não é mais só um novo pensamento. São novos circuitos, novas conexões sinápticas, novas rotas elétricas sendo reforçadas. O cérebro começa a reconhecer uma versão sua que ainda não existe completamente na vida externa, mas já está ganhando estrutura biológica. Isso é o que alguns pesquisadores chamam de self-futuro. Seu cérebro pode ensaiar uma versão futura de você antes que a realidade mude. Estudos com visualização mental mostram que imaginar uma ação ativa regiões cerebrais muito semelhantes às da experiência real. Para o cérebro, o ensaio mental repetido deixa de ser imaginação e começa a ser referência. Quando você pensa de forma diferente com repetição e emoção, está ensinando ao cérebro: esse é o novo padrão. Essa é a nova identidade. É assim que operamos agora. E aqui está algo surpreendente. O cérebro não distingue fortemente entre uma experiência vivida e uma experiência emocionalmente sentida com intensidade. Por isso, quando alguém começa a se sentir confiante antes de ter motivos, grato antes de ter resultados, calmo antes de tudo estar resolvido, está acelerando a construção de uma identidade neural futura. É aqui que ocorre a virada. Você para de tentar criar uma nova vida a partir do antigo cérebro e passa a permitir que o novo cérebro crie uma nova vida. A pergunta deixa de ser: o que eu quero mudar? E passa a ser: quem eu estou me tornando neurologicamente? Cada pensamento repetido é como um voto nessa nova versão sua. Cada emoção coerente é um sinal biológico dizendo: isso é real para mim. Aos poucos, o cérebro para de reconhecer o eu antigo como padrão dominante. Ele começa a prever decisões diferentes, reações diferentes, escolhas diferentes. E como o cérebro molda a percepção, você começa a notar oportunidades que antes simplesmente não entravam no seu radar. Você não está apenas treinando a mente, está instalando um novo eu. E quando esse novo modelo de identidade se torna forte o suficiente, o cérebro faz algo poderoso. Ele passa a defender essa nova versão como se sempre tivesse sido você. É nesse ponto que a mudança deixa de ser esforço e vira naturalidade. Mas existe um fator que determina se esse novo cérebro futuro realmente se consolida. Seu cérebro pode aprender um novo pensamento, mas se o corpo continua sentindo o passado, a mudança não se sustenta. A maioria das pessoas tenta mudar mentalmente enquanto o corpo ainda está viciado em emoções antigas. Estresse, culpa, medo, ansiedade. E aqui está o ponto crucial. O corpo é o inconsciente em forma física. Ele memoriza experiências emocionais e passa a reagir automaticamente. É como se o corpo estivesse vivendo ontem, mesmo quando a mente quer ir para amanhã. Neurociência e pesquisas sobre coerência cardíaca mostram que o coração envia mais sinais ao cérebro do que o contrário. Quando alguém entra em estados elevados como gratidão, calma ou inspiração, o ritmo cardíaco se organiza.
Esse padrão ordenado envia sinais ao cérebro dizendo: é seguro mudar. Sem isso, o cérebro entra em modo sobrevivência. E sobrevivência não cria novas redes neurais sofisticadas, apenas reforça padrões antigos. Por isso, não basta repetir afirmações. É preciso sentir a nova realidade antes dela existir. Quando pensamento e emoção apontam na mesma direção, o cérebro recebe um sinal poderoso de coerência. Esse alinhamento é o que transforma um desejo mental em uma instrução biológica. Se o cérebro é um sistema preditivo, ele também é um sistema seletivo. Ele filtra a realidade com base no que considera relevante. Você não vê o mundo como ele é. Vê como seu cérebro foi treinado para enxergar. Física moderna mostra que, em nível subatômico, a realidade existe como um campo de probabilidades. Neurociência mostra que o cérebro escolhe, dentro desse campo, o que entra na sua percepção consciente. Quando você muda a identidade neural e a coerência emocional, você altera o que o cérebro considera possível. E isso muda o que ele detecta no ambiente. Oportunidades, conexões, ideias e soluções que antes passavam invisíveis começam a surgir. Não é mágica. É percepção guiada por estado interno. Você não atrai apenas. Você passa a perceber e agir sobre novas probabilidades. Mudança duradoura exige 2 fatores biológicos: repetição e intensidade emocional. Repetição fortalece sinapses. Emoção libera neurotransmissores que marcam aquela experiência como importante. Quando esses 2 se unem, o cérebro prioriza aquele circuito. Isso explica por que traumas moldam identidades. E também explica por que estados elevados repetidos podem remodelar o cérebro para expansão. O segredo dos 21 dias não é um número mágico. É o tempo necessário para um novo circuito sair de frágil para dominante. Você não está convencendo a mente. Está treinando a biologia. Estudos sobre neuroplasticidade mostram crescimento de novas conexões neurais em poucas semanas. Pesquisas em epigenética indicam que estados mentais podem influenciar a expressão genética ligada à inflamação, imunidade e regeneração. Isso significa que pensamentos repetidos com emoção coerente não são apenas psicológicos, são instruções químicas ao corpo. Seu estado interno é um ambiente biológico. Existe um momento silencioso em que o novo padrão ultrapassa o antigo. Não é dramático, é sutil. Você reage diferente sem esforço. Escolhe diferente sem lutar. Percebe diferente sem tentar. Esse é o sinal de que o cérebro antigo perdeu dominância. Quando percepção muda, decisões mudam. Quando decisões mudam, ações mudam. Quando ações mudam, resultados mudam. O mundo externo começa a refletir o novo modelo interno. Não porque o universo decidiu, mas porque você está operando a partir de outra arquitetura neural. Depois que o cérebro aprende um padrão superior com repetição suficiente, ele não quer voltar ao antigo. O novo normal se estabelece. Você não está tentando mudar sua vida. Você mudou o sistema que cria sua vida. E isso é permanente quando sustentado. Agora me conta uma coisa. Qual é o único padrão que você vai começar a mudar a partir de hoje? Escreve nos comentários. Quero saber. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse processo de reprogramação cerebral, nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Este estudo de autoconhecimento continua, então se inscreva para não perder os próximos vídeos.